O programa Auditório Livre traz a cobertura da palestra proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A palestra abordou o tema Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, realizada na sede da Corte de Contas do Ceará. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Dr. Valdomiro Távora, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, querido amigo Raul Araújo Filho, senhor conselheiro Dr. Edilberto Pontes Lima, meus caros amigos na plateia, daqui à vista o eminente desembargador Fernando Ximenes, e o ex-procurador-geral do município, o caro amigo professor Martônio Montalverne. Eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. O eminente conselheiro Edilberto Pontes Lima dizia, eu não disse um grande advogado, eu disse, eu fui o melhor advogado que pude, e agora procuro ser o melhor juiz que posso ser. O que tem sido um esforço, porque, Gilberto, eu verdadeiramente tenho alma de advogado, não é uma mudança fácil passar da advocacia para a magistratura. E quando alguém me pergunta o que é ter alma de advogado, eu gosto de narrar o seguinte episódio. Quando eu me mudei para Brasília, meus filhos são adolescentes ainda e queriam dar um passeio pelo Lago Paranoá. A minha mulher pulou fora do programa, mas preparou um isopor, uma caixa de isopor com Coca-Cola, água, e tem umas 2 cervejas. E então fomos ao passeio e, a uma certa altura, na lancha, eu apoiei a minha perna em cima do isopor, que devia ser de péssima qualidade, porque o isopor ruiu, assim, virou cacos de isopor. Quando eu voltei para casa, eu virei para minha mulher e falei, pisaram no isopor. Veja como ele ficou. Mas as mulheres têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou, quem pisou? Ao que eu respondi, eu estou aqui para defender o isopor e não para acusar ninguém. Penso que isso é conservar, em alguma medida, a alma de advogado. Eu gostaria de dividir esta nossa conversa em 2 grandes partes. A primeira, dedicada um pouco à delimitação conceitual da ideia de dignidade da pessoa humana, ou de dignidade humana, como eu mesmo prefiro, e uma segunda parte um pouco mais prática e concreta sobre a questão dos direitos fundamentais e como ela tem sido discutida no Brasil e particularmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A dignidade da pessoa humana, ou a dignidade humana, como sabem, ela se tornou um consenso ético relevante, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo sai da Segunda Guerra Mundial em busca de valores, em busca da centralidade da pessoa humana, em busca do restabelecimento dos direitos fundamentais em um mundo que fora profundamente ferido. De modo que boa parte dos documentos internacionais, tratados e convenções celebrados posteriormente ao fim da guerra, portanto, a partir de meados da década de 40 do século passado, e as grandes constituições do mundo, as principais constituições modernas, a começar pela da Alemanha, passaram a consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos seus valores centrais. De modo que este é o consenso, a dignidade da pessoa humana se transformou numa grande fonte de irradiação de valores filosóficos, morais e de direitos no mundo contemporâneo. Só que
a aplicação da ideia de direitos humanos passou desde logo a enfrentar um conjunto de problemas. O primeiro deles decorre da vagueza da ideia de dignidade humana, de modo que não se tornou incomum acontecer que nas grandes questões controvertidas do mundo contemporâneo, os dois lados estivessem invocando a ideia de dignidade da pessoa humana. Portanto, quando se discute criminalização ou descriminalização do aborto, por exemplo, os dois lados invocam a dignidade da pessoa humana. Quando se discute, por exemplo, a legitimidade ou não da eutanásia, da ortotanásia ou do suicídio assistido, geralmente os dois lados invocam a dignidade da pessoa humana. O que aconteceu, portanto, em certa medida, é que a dignidade da pessoa humana se transformou numa espécie de espelho, em que cada um projeta a sua própria imagem e, portanto, termina interpretando como sendo dignidade humana aquilo que corresponde aos seus próprios valores. Desnecessário que eu diga aos senhores que uma ideia, um princípio ou um direito que possa ser invocado simultaneamente pelos dois lados em conflito, que têm teses contrapostas, acaba sendo um princípio que não serve para nada. Portanto, eu mesmo me dediquei há algum tempo e produzi um livro num esforço de tentar dar algum sentido objetivo a essa ideia de dignidade da pessoa humana. Portanto, o primeiro problema a enfrentar é o da vagueza. O segundo problema a enfrentar é que, como é uma ideia muito atraente, o risco de banalização é muito iminente e, frequentemente, as pessoas invocam a dignidade da pessoa humana em situações que absolutamente não têm nenhuma relação com esse núcleo essencial de direitos e valores materializados nessa ideia. E assim, para citar dois exemplos, um do Tribunal dos Outros e o outro do meu próprio, houve um caso no Rio de Janeiro em que havia um conflito de vizinhança. Um sujeito violando as normas do condomínio fez uma varanda, abriu uma varanda no prédio, sem autorização do condomínio, sem respeitar o projeto, e, evidentemente, houve uma ação na justiça e o juiz deu ganho de causa à pessoa que construíra a varanda, porque essa pessoa tinha dificuldade de locomoção e, portanto, a varanda que ele fez, quebrando completamente o conjunto da fachada, era a forma que ele tinha de pegar sol. E o juiz disse que pegar um sol faz parte da dignidade da pessoa humana e, portanto, resolveu o conflito de vizinhança com base nesse princípio. Talvez não fosse a melhor aplicação, embora não tão estranha quanto a que o Supremo utilizou ao decidir que era válida a proscrição da briga de galo, considerando que briga de galo era uma prática inaceitável, e a tese foi porque ela violaria a dignidade da pessoa humana. Claro que cada um pode construir o sentido das palavras como quiser, mas normalmente eu não imaginaria que uma briga de galo em si viole a dignidade da pessoa humana. Portanto, embora exista a dignidade dos animais, mas esse é um outro conceito e uma outra discussão. De modo que, diante deste uso um pouco indiscriminado do sentido de dignidade humana, é que parte da doutrina passou a dedicar alguma quantidade de esforço a dar um sentido mais objetivo à ideia de dignidade. Mas uma coisa que nós precisamos ter em conta, na interpretação jurídica em geral, quem vive os tempos que nós vivemos, é que a sociedade se tornou extremamente complexa, a vida se tornou extremamente plural e diversificada, de modo que é muito difícil a construção de um conceito unitário para quase qualquer área relevante do conhecimento ou da prática humana, simplesmente porque as pessoas veem a vida de maneira diferente. Há um lindo verso de um poeta espanhol chamado Ramón de Campo Amor, em que ele diz: "En este mundo traidor no há verdade ni mentira, todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente pela qual as pessoas estão olhando. As pessoas olham por lentes diferentes os diferentes acontecimentos.
Portanto, nós, infelizmente, temos que abrir mão daquela pretensão antiga de objetividade plena do direito ou de uma única resposta correta para todo e qualquer caso difícil, porque existem problemas que não comportam solução fácil, mesmo com a dignidade da pessoa humana funcionando como bússola. Dou 3 exemplos reais. Uma mulher pretendeu engravidar do sêmen do seu marido, que já havia falecido, mas que havia deixado o sêmen no banco de esperma. Pergunta-se: é legítima ou não a pretensão desta mulher de engravidar do seu marido morto, sendo certo que ele não deixou nenhum ato expresso neste sentido e que ela ter um filho afetaria completamente a ordem de vocação hereditária já posta? Onde é que está a resposta para esse problema? Ela não está pré-pronta em lugar nenhum, de modo que este juiz teve que construir argumentativamente esta solução. Um caso concreto ocorrido em São Paulo, uma juíza me disse, numa palestra que fui dar lá, que ela teve o seguinte caso: havia uma fila de transplante de fígado. Uma senhora chega ao primeiro lugar na fila e recebe o fígado. E aí a fila anda e um cavalheiro chega ao primeiro lugar da fila. E aí um novo fígado se torna disponível, e quando o fígado está prestes a ser entregue a este cavalheiro, a mulher que recebera o primeiro fígado tem uma rejeição e ela então pede o novo fígado. O conflito é judicializado e o juiz tem que decidir para quem que vai entregar o fígado disponível, o que de certa forma é brincar de Deus, porque o juiz era uma mulher, a juíza estaria decidindo em última análise provavelmente quem ia viver e quem ia morrer. O terceiro e último exemplo de solução difícil e não pré-pronta, em que a dignidade pode ser uma boa bússola, mas também não traz a resposta pronta. Um caso francês, uma senhora engravidou e foi fazer um exame laboratorial porque ela temia ter contraído varíola, o que poderia ser extremamente grave para o feto em formação. O laboratório faz o exame e diz que ela não tinha varíola. E ela mantém a gestação, e acontece que o laboratório se equivocou, ela tinha varíola, e a criança nasce com grandes problemas físicos e mentais. E aí a criança, não a mãe nem o pai, a criança entra, representado pelos pais, com um pedido de indenização, dizendo que se o laboratório não tivesse errado, ela não teria nascido e não viveria naquele grande sofrimento. De modo que ela entrou em juízo para postular o direito de não ter nascido. Todas essas são questões que remetem a reflexões sobre o sentido da dignidade da pessoa humana e a necessidade de dar a esta expressão um mínimo de objetividade. Até porque, e esse é o nosso segundo capítulo, a ideia de dignidade da pessoa humana está na origem de todos os direitos materialmente fundamentais. Todos os direitos verdadeiramente fundamentais se originam a partir da ideia de dignidade da pessoa humana, porque, à luz do conhecimento convencional até hoje, pelo menos, somente as pessoas humanas têm titularidade de direitos em geral e de direitos fundamentais em particular. Para tornar uma longa história curta, eu gostaria de dizer que, na minha qualificação, a dignidade da pessoa humana é um princípio, e no caso brasileiro é um princípio constitucional expresso no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. É um princípio que funciona como origem dos direitos fundamentais. Ela não é um direito fundamental em si, porque dizer que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, como se faz em alguns países, significa dizer que a dignidade da pessoa humana pode entrar em tensão com outros direitos, porque uma das características dos direitos fundamentais, como nós vamos ver, é que eles podem entrar em tensão entre si. De modo que dizer que a dignidade da pessoa humana é um direito
significa dizer que ela pode entrar em tensão com outro direito, e se entra em tensão e em colisão, pode ganhar ou pode perder. Não parece uma boa construção. De modo que, a meu ver, a melhor construção é dizer que a dignidade da pessoa humana é um valor moral que ingressa no direito e, portanto, se transforma em um princípio constitucional e, como um princípio constitucional, ela é a fonte da qual se irradiam os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana corresponde ao núcleo essencial, à parcela nuclear de todos os direitos fundamentais. E, prosseguindo um pouquinho, mas não muito, nesta caracterização teórica e doutrinária da dignidade da pessoa humana, eu gostaria de dizer que a dignidade, ela se divide em 3 grandes conteúdos. Quem fala em dignidade da pessoa humana está falando de 3 conteúdos que cabem dentro desse conceito. Eu preciso confessar uma coisa, e eu tenho uma superstição na vida, todas as minhas classificações são tricotômicas. Quem já leu alguma coisa que eu escrevi irá perceber, eu sempre divido em 3. Alguém poderá imaginar que tem uma razão filosófica mais profunda, mística, talvez, a Santíssima Trindade, ou hegeliana, tese, antítese, síntese, mas a verdade é uma superstição mais banal. Quando eu estava na faculdade, e nós estudávamos direito tributário, nós aprendíamos que havia 3 espécies de tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E vivíamos em paz e felizes. Até que um dia, alguém disse: empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3, Edilberto. Nunca mais houve consenso sobre qual seja a classificação dos tributos. Há quem fale em classificações em 4, em 5, em 6, e há quem já proponha voltar à dualidade essencial, imposto e taxa. Como eu percebi que romper a barreira dos 3 não dava certo, eu passei a classificar tudo em 3. E se alguém disser, mas esse sujeito, professor de direito constitucional, pretensão de ser um cientista, pelo menos um cientista social, ministro do Supremo, cultiva essa superstição tola, eu gostaria de lembrar que Niels Bohr, um grande físico quântico, ganhador do Prêmio Nobel da Física, tinha na porta de gabinete de trabalho, no gabinete de trabalho dele, uma ferradura. E um dia um jornalista pergunta para ele, como ele, um cientista, um homem da objetividade da vida, um agnóstico, como é que ele tinha uma ferradura, aquele símbolo de superstição, na porta do seu gabinete de trabalho? E ele respondeu, é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, eu tenho trafegado pela vida, cultivando uma ou outra superstição, e tenho o amparo teórico do nosso Niels Bohr. O primeiro conteúdo da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, é o valor intrínseco das pessoas. Todas as pessoas têm um valor intrínseco. Do ponto de vista filosófico, isso vem do pensamento kantiano, de Kant, de que toda pessoa é um fim em si mesma. Portanto, ninguém está nesta vida para ser meio para os projetos dos outros ou meio para as metas coletivas. Todo mundo está aqui por direito próprio e é um fim em si mesmo. Esse é um postulado anti-utilitarista. Ninguém deve ser usado para satisfazer o objetivo alheio. As pessoas têm mérito em si. Eu tenho uma juíza que é negra, que trabalha comigo no meu gabinete, uma mulher formidável, e ela disse, e essa frase me pareceu muito feliz, eu precisei passar a vida inteira demonstrando que eu sou convidada para essa festa. Eu não sou penetra, não. Eu sou igual a todo mundo. E este é um sentimento valioso. Assim, ninguém está aqui de penetra. A vida é uma festa para a qual todos estão convidados em igualdade de condições. Este é o primeiro sentido essencial da ideia de dignidade,
que no plano jurídico, esse valor intrínseco a que me referi se identifica juridicamente como o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à integridade física e o direito à integridade moral. Portanto, do valor intrínseco de toda pessoa humana decorrem esses direitos essenciais: à vida, à igualdade, à integridade física e à integridade moral. Evidentemente, pelo nosso tempo, eu não vou explorar longamente cada uma dessas categorias, salvo para observar que o conceito de dignidade da pessoa humana, sem a projeção de alguns valores coletivos ou do próprio intérprete, não resolve por si só alguns dos grandes dilemas contemporâneos. Em matéria de direito à vida, não resolve qual é a solução ideal para o debate sobre aborto ou para o debate sobre eutanásia. Também não resolve os grandes problemas associados à igualdade e à legitimidade ou não, por exemplo, de ações afirmativas ou de cotas raciais. Eu não vou aprofundar essa discussão, mas gostaria de dizer, porque acho importante conceituar a ideia de dignidade da pessoa humana, que o primeiro dos seus conteúdos é o valor intrínseco de toda pessoa. O segundo conteúdo da dignidade humana é a ideia de autonomia, que significa, do ponto de vista filosófico, que todas as pessoas têm autodeterminação e, portanto, o direito de fazer as suas escolhas essenciais na vida e de ser respeitada pelas escolhas que fizer. E dessa ideia de autonomia no plano jurídico decorrem os direitos individuais das pessoas e as liberdades públicas. A autonomia, que é o direito de fazer as suas escolhas essenciais na vida, ela se traduz ou como autonomia privada, que são os direitos individuais e as liberdades públicas, ou como autonomia pública, que é o direito de participação política. Nós não somos súditos, nós somos cidadãos. Portanto, a dignidade de um cidadão significa que ele tem o direito de participar no debate público e no processo político de escolha dos governantes. Nós somos autônomos porque, em última análise, as leis a que nós nos submetemos, em alguma medida, têm a nossa própria participação. Elas não são imposições heterônomas que vêm de um Estado do qual eu não participo. Portanto, da autonomia privada são os direitos individuais, da autonomia pública os direitos de participação política, e há ainda um terceiro e último conceito associado à autonomia e à dignidade da pessoa humana, muito importante, que é o conceito de mínimo existencial. Para que as pessoas possam desfrutar da sua vida em plenitude, para que as pessoas possam ser livres e iguais, é indispensável que elas tenham atendidas algumas das suas necessidades mínimas de alimentação, de vestuário, de renda. Portanto, o mínimo existencial também compõe esta ideia de dignidade da pessoa humana. E, por fim, o terceiro e mais complexo conteúdo da ideia de dignidade da pessoa humana, o primeiro é o valor intrínseco, o segundo é a autonomia, o terceiro é o valor social ou o valor comunitário da dignidade da pessoa humana. Esse é o componente mais complexo, mas como o homem vive em sociedade, o influxo da sociedade sobre a conformação normativa da ideia de dignidade da pessoa humana é decisiva. De modo que a ideia de valor comunitário identifica sempre três subconceitos. O valor comunitário da dignidade da pessoa humana significa que o Estado pode interferir na autonomia do indivíduo para protegê-lo contra si próprio, em primeiro lugar. É esta a razão que legitima a legislação que obriga o uso do capacete pelo
motociclista. É esse o fundamento que legitima uma campanha de vacinação compulsória. Era este o racional que estava por trás da decisão do Conselho de Estado francês no célebre caso que muitos conhecerão do arremesso de Hanão. No caso célebre do arremesso de Hanão, uma casa noturna em Paris tinha um evento que consistia num torneio. Quem arremessasse o anão à maior distância possível ganhava o grande prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado com essa prática, o prefeito municipal interditou essa prática. Houve disputa judicial, a matéria chegou ao Conselho de Estado francês, que disse que, independentemente da vontade do anão, se ele tinha tido que renunciar à sua dignidade pelas suas condições de vida, cabia ao Estado restituir a sua dignidade. E, consequentemente, ficou proibida a prática do arremesso de anão. O Estado protegia o indivíduo contra ele mesmo e a sua vontade de participar daquele evento. Foi este o fundamento da decisão. Eu costumo usar este exemplo, Edilberto, no meu primeiro dia de aula, na graduação do primeiro período. E aí conto a história tal como contei aqui, e as pessoas com grande assentimento acham que essa foi uma decisão iluminista que protegeu aquele pobre homem em lugar de ser tratado como um sujeito de direito, ser tratado como um objeto de direito, ser arremessado de um lado para o outro. Em seguida diz, mas a história não acabou. Tem o seguinte, o anão recorreu em todas as instâncias e foi até a Comissão de Direitos Humanos dizendo que ele gostava de ser arremessado, que ele vivia desempregado e que agora ele tinha um emprego e que ele não se sentia, o trocadilho é inevitável, diminuído com aquela atividade. E que ele vivia abandonado, invisível, e agora ele tinha emprego, salário, amigos e gorjeta. E o Conselho de Estado estava obrigando ele a voltar para a vida infeliz e invisível que ele vivia. Eu não estou tentando resolver esse problema. Aliás, hoje não estou tentando resolver nenhum problema, só estou narrando problemas. Mas a moral dessa história, dizia eu no primeiro dia de aula, é que quem escolhe viver no mundo do direito tem uma regra básica, é a de nunca formar um juízo, uma opinião, sem antes ter ouvido os dois lados, porque a gente pode se surpreender pensando que está do lado certo e cada um é feliz à sua maneira. E, portanto, às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas se não ouvir e confirmar que está fazendo bem, pode ser que eventualmente não esteja. Em segundo lugar, além de proteger o indivíduo contra si próprio, o Estado pode interferir para proteger os direitos fundamentais de terceiros. É por essa razão que o Código Penal criminaliza o homicídio, que é para proteger a vida dos outros. Você não pode dizer, no exercício da minha autonomia, eu fui lá e matei o meu adversário. Evidentemente, não pode. Portanto, a autonomia é parte da dignidade, mas é limitada por este valor comunitário, que é a proteção da vida dos outros ou do patrimônio dos outros. E em terceiro e último lugar, e esse é o capítulo mais polêmico e último, a dignidade, ela envolve também a imposição de certos valores sociais. E, portanto, no estágio civilizatório que nós nos encontramos, a pedofilia é socialmente inaceitável e criminalizada. E se o sujeito disser, não, mas eu no meu exercício da minha autonomia, eu gosto de ter prazer sexual com crianças, sinto muito. Esta não é uma escolha legítima. Portanto, a sociedade pode impor valores que limitam, até mesmo se fosse a criança em si, seria a proteção dos direitos do outro. Mas suponha que fosse uma mera representação gráfica de sexo com uma criança. Portanto, não há uma pessoa verdadeiramente envolvida. Mas ainda assim é possível criminalizar esta conduta, porque a sociedade impõe alguns valores sociais que são indispensáveis para a vida em sociedade. Apenas a imposição desses valores tem que ser feita com moderação, para que a sociedade não se torne nem paternalista, nem moralista. Mas toda a sociedade compartilha alguns valores que são importantes. Eu, com isso, termino
esta análise conceitual, eu diria, da ideia de dignidade da pessoa humana, evidentemente com uma grande simplificação, mas o que eu quis dizer é que a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional do qual se irradiam direitos fundamentais, ela está no núcleo essencial dos direitos fundamentais e o conteúdo da dignidade da pessoa humana é o valor intrínseco de todo o indivíduo, é a autonomia de cada pessoa e o valor comunitário que impõe limites a esta autonomia. Portanto, essa é a parte conceitual. Eu sempre gosto de começar pela parte conceitual. Eu sempre me lembro de uma história, presidente do tribunal, de um desembargador que havia no Rio, um professor querido, que era o professor Najib Slaib, um professor de Direito Constitucional. Ele disse que havia uma turma, uma câmara no tribunal, em que tinha um desembargador que toda vez que ia votar uma questão importante, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, botava o papelucho de volta e trancava a gavetinha. Um desembargador de primeira linha, um homem muito respeitado. E aí chegava um novo julgamento importante, ele abria a gavetinha, olhava o papelucho, votava, guardava o papelucho. Esse pobre homem morreu quando ainda estava no exercício da magistratura. E os seus colegas de Câmara, ínclitos e probos como eram, não resistiram, todavia, à tentação. Voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e olharam que raio dizia o papelucho. O papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Portanto, eu sempre começo pelos conceitos e aqui estamos unificados nas nossas ideias. Visto esse capítulo, que eu diria mais teórico do que qualquer outra coisa, eu gostaria de conversar nesses minutos restantes sobre os direitos fundamentais, que são uma decorrência da dignidade humana e como eles se aplicam e se concretizam no mundo real, no mundo prático e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dizer que um direito traz em si o conteúdo, a característica de ser um direito fundamental, significa dar a esses direitos um regime jurídico diferenciado. Ser um direito fundamental significa ter um regime jurídico diferenciado. Significa ter um regime jurídico de superioridade jurídica, porque os direitos fundamentais estão na Constituição, mas a característica de um direito fundamental vai mais longe. Ser um direito fundamental significa tratar-se de uma situação jurídica que não está ao alcance das maiorias. Um direito fundamental é um limite à atuação das maiorias políticas, o que significa dizer que nem a vontade majoritária do Congresso ou de qualquer órgão eletivo pode se sobrepor ao direito fundamental. De modo que a sua primeira característica é a de ser um limite às maiorias. O que não significa, todavia, que os direitos fundamentais sejam direitos absolutos. Numa democracia, nenhum direito é absoluto. E, portanto, os direitos fundamentais, eles sofrem limites expressos, alguns na própria Constituição, ou eventualmente trazidos pela lei, ou os direitos fundamentais também possuem alguns limites que se dizem imanentes, limites que fazem parte da natureza das coisas. A liberdade de expressão não permite, todavia, que se ofenda ou que se esbofeteie o interlocutor. A Constituição não precisa dizer isso. Está implícita esta limitação. Assim como a livre iniciativa, que é igualmente um princípio constitucional, não permite a venda de substâncias ilícitas. Portanto, todos os direitos encontram limites imanentes, geralmente decorrentes do respeito aos direitos dos outros, ou encontram limites expressos quando a própria legislação os impõe.
Mas para que uma restrição imposta pela legislação possa subsistir, é necessário que ela seja válida, é necessário que ela seja razoável, é necessário que ela seja proporcional. Foi esta a discussão que surgiu em relação ao exame de ordem, saber se a lei que impunha o exame de ordem para alguém se tornar advogado era uma lei razoável, e o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, com todo acerto, disse que sim, que era uma lei razoável e, portanto, constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que não era razoável e derrubou por inconstitucional a exigência de diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista, como também fez a mesma coisa em relação à profissão de músico. Portanto, os direitos fundamentais podem ser restringidos por lei, mas essas leis são passíveis de controle de constitucionalidade e só vão subsistir se elas forem razoáveis, o que significa dizer, se se tratar de uma limitação adequada, necessária e na medida certa para realizar um fim legítimo. Portanto, esta outra observação, direitos fundamentais têm um regime jurídico diferenciado, direitos fundamentais estão sujeitos a limitações, e, em terceiro lugar, e muito importante no mundo contemporâneo, direitos fundamentais estão sujeitos a colisões. A Constituição é um documento compromissório que abriga valores e direitos contrapostos, direitos que se chocam muitas vezes entre si. E, portanto, o direito ao desenvolvimento que está na Constituição entra muitas vezes em linha de tensão com a proteção ao meio ambiente, que também está na Constituição. Quem acompanhou a discussão sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia, esse era o ponto. Saber se a necessidade do aumento do potencial energético do país justificava ou não determinadas consequências ambientais que advinham daqueles projetos. Outra colisão corriqueira no mundo contemporâneo, no Brasil particularmente, o direito fundamental à liberdade de expressão colide e abundantemente com o direito de privacidade. A livre iniciativa muitas vezes colide com o direito do consumidor. Em matéria previdenciária, que é hoje em dia uma aflição em todo o mundo contemporâneo, nas discussões previdenciárias existe também uma questão de conflito, mas é um conflito mais complicado que existe, é o conflito intergeracional. Qualquer benefício previdenciário que se reconheça à atual geração vai ser pago pela próxima ou pelas próximas, mesmo que a gente não perceba. Portanto, também aqui há uma colisão de direitos fundamentais, mas na sua modalidade, colisão coisa boa. Muito obrigado. Tudo nessa vida tem um jeito. E, portanto, também esse tipo de colisão, um pouco menos percebido, é importante. As gerações, às vezes, têm interesses diferentes, e é por essa razão que se fala em desenvolvimento sustentável, para que a gente não aproveite tudo agora, sem renovar, e que os nossos netos ou bisnetos tenham condições de viver num mundo saudável e habitável. Pois bem, quando direitos fundamentais entram em rota de colisão, os juízes não podem solucionar esses problemas pelos métodos tradicionais de colisão de normas, que são o hierárquico, cronológico e o da especialização. Aqui se utiliza, essa é a prática mais usual no mundo, uma técnica que é a ponderação, uma técnica pela qual se verificam quais são as normas que postulam incidências sobre aquele caso, quais são as soluções possíveis que elas produziriam, e aí o juiz, mediante concessões recíprocas ou escolhas inevitáveis, vai produzir a melhor solução possível
à luz dos elementos do caso concreto. O mundo, quando eu disse que ficou mais complicado, ele também perdeu muito em objetividade. Quando os nossos pais estudavam direito, eles aprendiam que para todo problema jurídico havia uma solução pré-pronta no ordenamento e que o papel do juiz era desempenhar uma função técnica de conhecimento consistente em fazer valer, naquele caso concreto, a solução que já estava pronta na norma. Para bem e para mal, esse mundo, se é que algum dia existiu, já não existe mais. E, portanto, nessas situações de conflito de normas constitucionais, de conflitos de direitos fundamentais, o juiz é coparticipante do processo de criação do direito. Ele vai criar argumentativamente a norma que vai reger o caso concreto. Quando o cantor Roberto Carlos vai a juízo e procura impedir a divulgação de uma biografia não autorizada dele próprio, ele diz: é a minha vida, é a minha imagem, é o meu direito de privacidade, estão todos ali no artigo 5º da Constituição e eu não quero que essa obra seja divulgada. E o jornalista que escreveu o livro diz: alto lá, é a minha liberdade de expressão, é o direito de informação do público. E o juiz se vê diante de uma situação em que os dois lados têm a seu favor normas constitucionais consideradas direitos fundamentais. Só que o juiz não pode, Raul, era bom se pudesse, julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz tem que construir argumentativamente a solução que não está pronta em lugar nenhum. Este é o juiz que decide mediante ponderação, fazendo concessões recíprocas e, às vezes, fazendo escolhas num mundo em que, muitas vezes, a subjetividade do juiz pode fazer diferença nas escolhas que ele faz ou nas concessões que ele faz. As escolhas, às vezes, são escolhas trágicas, mas o juiz tem que decidir. Eu gosto de exemplificar esta escolha trágica que o juiz muitas vezes tem que fazer, com uma história que um amigo meu me contou, uma história antiga. O sujeito comprou um Opala ainda era um carro, e aí tinha lá não sei quantos cilindros, e ele colocou o Opala na estrada de Alfenas, ali em Minas, e deu o máximo de velocidade no Opala, subiu uma colina, começou a descer a colina no máximo de velocidade. Quando ele começa a descer, ele vê que vem atravessando um enterro, todo mundo atravessando a rua, e ele vê que ele não vai conseguir parar, ele fica desesperado e fala assim: ai meu Deus do céu, vou mirar no caixão. Era a solução menos trágica que ele podia produzir diante da colisão inevitável. Esta é um pouco a ponderação em certos contextos em que os juízes têm que decidir. E a última consideração importante, antes de 2, 3 exemplos e finalizar, diz respeito a uma circunstância moderna em que o direito se constitucionalizou. E por isso se fala em constitucionalização do direito civil, em constitucionalização do direito administrativo, do direito penal, que é, em última análise, a leitura dos diferentes ramos do direito à luz dos princípios inscritos na Constituição. E, portanto, interpretam-se as normas do direito civil, por exemplo, sem desconsiderar, por exemplo, o princípio da isonomia ou o devido processo legal. Esta é uma inovação porque, eventualmente, mesmo nas relações privadas, se aplicam normas constitucionais, em alguma medida. Há um precedente importante do TST, por exemplo, onde existe uma relação de trabalho e um contrato de trabalho, em que o TST afirma que o direito de privacidade do empregado impede que o empregador tenha acesso aos seus e-mails particulares. Houve um caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal, muito interessante, de aplicação de normas constitucionais às relações privadas contratuais, em que um indivíduo foi expulso de uma associação, foi expulso da Ordem dos Músicos, na verdade, da União Brasileira de Compositores, que era uma entidade privada. E ele vai a juízo e diz: eu fui expulso sem poder me defender e sem que tenham me dado as razões pelas quais eu fui expulso. Eu tenho direito ao devido processo legal,
mesmo nesta relação privada de membro de uma associação civil. E o Supremo entendeu que ele tinha razão e, portanto, aplicou a ideia do devido processo legal a uma relação tipicamente privada, como o Supremo havia feito num caso que envolvia a Air France, para dizer que os contratos de trabalho que davam aos servidores estrangeiros remuneração maior do que os servidores brasileiros pelo mesmíssimo trabalho era incompatível com o princípio da isonomia e deu equiparação. Portanto, nós vivemos em um contexto, em uma conjuntura, em que, em algumas situações, é possível aplicar normas constitucionais às relações privadas. No fundo, é uma ponderação entre o direito fundamental, que não foi observado, e outro mandamento constitucional, que é o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade é o grande princípio do direito privado. Em certas situações, ele vai ser ponderado com um outro direito fundamental para saber se este direito fundamental deve prevalecer sobre a autonomia da vontade. Ninguém quer constitucionalizar todas as relações da vida. Existem espaços da vida privada que devem permanecer privados e discricionários. Ninguém supõe, por exemplo, porque se nós aplicássemos os princípios constitucionais a todas as relações da vida, as moças bonitas ou os rapazes bonitos, quando quisessem namorar, iam ter que fazer uma licitação, porque este é o mandamento constitucional quando a oferta é menor do que a procura. Ou, nesse caso de aplicação dos direitos às relações privadas, houve um caso no Rio de Janeiro, eu era advogado ainda tem muitos anos, em que um clube de futebol proibiu o ingresso dos jornalistas de alguns veículos nas dependências do seu estádio, dizendo que os jornalistas estavam fazendo críticas muito severas e injustas ao time e eles proibiram os jornalistas de entrarem. Aí os jornalistas foram a juízo para dizer que aquilo violava o direito deles de trabalho, violava a liberdade de imprensa, violava a isonomia, porque outros jornalistas podiam entrar. E aí o clube se defendia, dizendo, não, isso aqui é propriedade privada, na minha casa entra quem eu quero, o clube é uma entidade privada, o estádio é propriedade privada minha, eu não quero que essas pessoas entrem. Aqui era um conflito entre princípios constitucionais de direito privado, proteção da propriedade e autonomia da vontade, e, do outro lado, liberdade de expressão, direito do trabalho, isonomia. O clube me pediu parecer. Nessa ocasião, eu estudei a matéria e não tive conforto com a tese e, portanto, disse ao advogado que, infelizmente, não podia dar o parecer. Ele, no dia seguinte, me telefonou e disse, professor, eu gostaria de dizer ao senhor que, além dos honorários, se o senhor quiser, nós podemos lhe prestar uma homenagem, tipo colocar uma faixa no estádio, ou, se o senhor preferir, quando o Romário fizer um gol, ele vai levantar a camiseta e vai estar lá, valeu, Barroso. Eu achei a proposta tentadora, mesmo assim não tive conforto com a tese, mas a discussão que se coloca hoje em termos de direitos fundamentais é que em certas situações eles também se aplicam às relações privadas. Eu vou apenas mencionar, porque o meu tempo de 50 minutos já se aproxima do fim, alguns exemplos emblemáticos, e eu vou terminar, só para avisar a organização, em no máximo 5 minutos, cumprindo o meu tempo. A Constituição consagra algumas categorias definidas de direito. Na verdade, 4 grandes categorias de direitos. Os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos difusos. Os direitos individuais são aqueles que protegem o indivíduo, geralmente em face do Estado. Há algumas decisões importantes e interessantes do Supremo em todas as áreas dos direitos individuais, inclusive liberdade de expressão. Houve uma decisão muito interessante, chamado o caso conhecido como caso Elvanger, em que o Supremo, embora reafirmando o seu compromisso com a liberdade de expressão, e o Supremo tem sido um bom guardião da liberdade de expressão, disse, no entanto, que não era protegida pela liberdade de expressão a manifestação de ódio racial, no caso específico, um ódio antissemita contra os judeus.
o Supremo entendeu que a marcha da maconha era o exercício de uma liberdade de expressão, de manifestação, e, portanto, também considerou-a legítima, e o Supremo tem sido um interveniente importante e generoso na afirmação de um sentido de liberdade de expressão no Brasil, e acho que tem feito bem. Em matéria de direitos políticos, houve decisões importantes do Supremo em matéria de ficha limpa, em matéria de fidelidade partidária, e há, nesse momento, uma discussão importante a propósito de financiamento eleitoral por empresas, em que, e apenas para fazer um parênteses, até porque isso mal explicitado, quer dizer, há no Supremo 3 posições nessa matéria. Uma foi a do ministro Luiz Fux, que disse que considera inconstitucional que empresa participe do financiamento eleitoral. Esse é o voto do Fux. Há um voto em sentido oposto do ministro Teori Zavascki, em que ele diz que é constitucional a participação de empresa no financiamento eleitoral, tal como está aí. E há uma terceira posição, que é a que eu defendo, que é a seguinte: se empresa pode ou não participar do financiamento eleitoral, é uma decisão política a ser tomada pelo Congresso Nacional. Porém, este modelo que nós temos, ele é inconstitucional pelas seguintes razões. Não há nenhum tipo de restrição a que uma empresa financie os 3 candidatos à presidência da República. E aí, ninguém pode falar que isso seja exercício de direito político ou liberdade de expressão. Se uma mesma empresa está financiando os 3 candidatos opostos, ou ela foi achacada, ou ela está comprando favores futuros. Qualquer uma das 2 hipóteses é péssima. E depois, na legislação atual, não há nenhum tipo de restrição a que a empresa que financia o candidato seja contratada pela administração, o que, portanto, permite que o favor privado que o candidato recebeu, doação eleitoral, seja pago com dinheiro público, o contrato administrativo. Portanto, não é uma questão de escolha política, a escolha política é do Congresso, mas esta fórmula que existe, ela é inconstitucional porque viola o mínimo de decência política que se exige numa república e viola o princípio da moralidade administrativa. Portanto, repetindo, não é que a empresa não possa participar. Se o Congresso achar que pode, pode. Mas se não impuser esse tipo de limitação, viola-se claramente a Constituição. Esse é o ponto de vista que eu tenho decidido nessa matéria. Eu acho que, em matéria de direitos fundamentais, o Brasil avançou muito, não na velocidade desejada, mas na direção certa. A gente, na vida, às vezes, tem que se conformar um pouco com o ritmo da história. A gente deve empurrar a história. Mas se um homem se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, ele não vai conseguir produzir um filho em 4 meses e meio. Portanto, a vida tem um fluxo possível. E por mais que a gente empurre a história, a gente tem que se conformar que os avanços têm o seu tempo próprio. Mas eu acho que tanto em matéria de dignidade da pessoa humana, como em matéria de direitos fundamentais, nós percorremos um longo caminho. Acho que o Poder Judiciário tem sido capaz de prestar um bom serviço à sociedade nessa matéria e penso que, nesse mundo um pouco desencantado, em que as grandes ideologias abrangentes fracassaram, os direitos fundamentais são a ideologia que nos restou, uma espécie de fé racional que nos ajuda a acreditar no bem e na justiça, mesmo quando eventualmente não estejam ao alcance dos olhos. Muito obrigado.